Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia para alunos com pouco tempo para o estudo. E hoje irei apresentar a aula tema Injeção de plásticos da disciplina Processos de Fabricação. Podemos dividir os materiais de engenharia em famílias ou grupos. Perceba que o primeiro grupo que podemos falar seria o grupo dos polímeros. O que vem a ser um polímero? Polímero é todo elemento composto de hidrocarboneto, que envolve o carbono mais o hidrogênio. Podemos citar como hidrocarboneto os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. A próxima família de materiais de engenharia que é interessante que abordemos é a família dos materiais cerâmicos. A característica de um material cerâmico é a de possuir dois elementos químicos. Em geral, são os carbetos, um carbono e um oxigênio, ou então os óxidos. Temos aqui dois exemplos. O carbeto de tungstênio, por exemplo, é utilizado em ferramentas de usinagem para cortes de aço, cortes de materiais cerâmicos, por exemplo, o concreto. E temos um outro exemplo muito aplicado na indústria de automotiva e na indústria de construção civil, que é a hematita. A hematita é um óxido de ferro, F2O3. Ou seja, o ferro na natureza ele é encontrado oxidado. Por último, o último grupo que temos é a família dos metais. Qual seria então a característica dos metais? Os metais, os átomos metálicos, possuem na sua última camada de elétrons, elétrons livres, que podem circular livremente entre os demais elétrons companheiros a eles. Então, dizemos então que os metais possuem uma nuvem eletrônica. E o que vem a ser um polímero? Um mero, apresentado aqui nessa nossa fórmula estrutural plana, é um conjunto simples que se repete. Aqui apresento, então, um mero na sua fórmula espacial. Se nós unirmos vários meros, como apresentado aqui na nossa fórmula estrutural plana e na nossa fórmula estrutural espacial, nós teremos uma macromolécula formada de poli, ou seja, vários meros, ou então um polimero, polímero. Os polímeros são divididos em três grupos, ou seja, nós temos três tipos de polímeros. O primeiro tipo é o termoplástico. O que vem a ser um termoplástico? O termoplástico é uma cadeia polimérica, onde, uma vez aquecido, ele amolece. Podemos até fazer uma analogia como se fosse um queijo. Quando o queijo ele está no estado rígido, e quando aquecemos ele passa por um estado mais maleável, para um estado plástico. E como o queijo ele aqueceu, ele ficou no estado plástico em função do aquecimento, em função da térmica, nós chamamos então que essa deformação, essa plasticidade se adquiriu em função da temperatura. Então seria um termoplástico. Aqui vale a pena ressaltar, um termoplástico é aquecido, passa para a condição plástica e quando resfria passa para a condição rígida. Quando novamente aquecido, ele volta à condição plástica. Então ele pode ser reciclado. O segundo tipo de polímero é o termofixo. O termofixo, uma vez aquecido, ele reage quimicamente. Os seus polímeros se reagem entre si, gerando cadeias rígidas, fixas. E
uma vez aquecido, ocorre a reação química que não ocorre novamente. Ele ficará sempre rígido. Ele não voltará a um estado maleável como o termoplástico. E o terceiro tipo de polímero é o elastômero. O elastômero é um polímero que, uma vez aquecido, ele se une ao outro polímero, gerando uma rótula elástica. Ou seja, ela se deforma, mas ela tem memória da sua deformação, voltando à sua posição inicial. Temos aqui, então, um exemplo de termoplástico, polietileno, polipropileno, que são utilizados em tampas de embalagens plásticas. Temos um exemplo de termofixo, o baquelite, utilizado em carcaças de furadeiras. Temos um exemplo de elastômeros, as bunas, o silicone, utilizado como vedações, como isolantes de fiação elétrica. São os elastômeros de fiação elétrica. Ou também temos a borracha, utilizado em pneus de automóveis. E como geramos cor à resina termoplástica? Nós geramos cor através da pigmentação. A pigmentação, então, gera cor à resina. Aqui vale uma diferença entre corante e pigmento. Corante é utilizado em alimentos, ou seja, ele reage quimicamente com a sua base. O pigmento não. O pigmento é um particulado que possui cor. Usualmente é um particulado metálico ou um particulado orgânico, mas ele é independente, ele é um particulado que possui uma cor que não se mistura, que não reage, ele mistura, mas que não reage quimicamente com a sua base. Então, o pigmento é um pó colorido, mas ficaria muito difícil trabalhar dentro de uma fábrica com pó colorido. Algumas empresas trabalham, mas isso gera uma grande poluição no ambiente de produção. Para facilitar a produção e deixar o ambiente de produção limpo, é utilizado o master batch. O master batch é o pigmento misturado a uma resina base. Por exemplo, se estamos produzindo polietileno, compramos um master batch feito em polietileno, com pigmento da cor que desejamos produzir. Aqui no nosso exemplo é um pigmento azul com um veículo compatível com o que está sendo produzido, com um plástico, com uma resina termoplástica compatível com o que está sendo produzido. Então, com isso, temos diferentes tipos de master batch com diferentes cores, diferentes veículos. Aqui também vale ressaltar que o veículo, ou seja, o termoplástico que é misturado ao pigmento, tem que ser compatível com o termoplástico que está sendo produzido. Estamos produzindo polietileno, utilizamos master batch à base de polietileno. Estamos produzindo um polipropileno, utilizamos master batch com veículo base em polipropileno. Porque os termoplásticos podem não se misturar, podem não ser miscíveis. Temos então master batch de diferentes tonalidades e diferentes cores com isso. E como um polímero é comprado? Como ele entra dentro de uma fábrica? Bom, para facilidade de processamento, o polímero vem na condição peletizada, ou seja, conforme apresentado no nosso desenho, ele vem granulado. Ele pode ser fornecido em sacos de 25 quilos e que são empilhados em um pallet, conforme no nosso desenho, um pallet de madeira. Então, sacos de 25 quilos, usualmente, estão empilhados em pallets de madeira. Ou também podem ser fornecidos em bags, grandes sacos, usualmente pesando 1 tonelada, que são entregues no almoxarifado que entram na produção. Empresas que transformam poucos tipos de polímeros, 4 a 5 polímeros, podem trabalhar com silos. Esses silos ficam fora da fábrica, conforme é mostrado no nosso desenho, e esses silos, então, através de vácuo, o equipamento suga do ciclo a resina que está sendo
produzida. Falemos agora do processo de transformação de termoplásticos. Usualmente falamos que uma empresa que trabalha com processos de transformação de termoplásticos, essa empresa pertence ao grupo de indústrias de transformação. Tudo começa com a matéria-prima, com a chegada da matéria-prima, a resina termoplástica. Essa resina termoplástica é então levada ao almoxarifado de uma empresa. Ela entra então na indústria de transformação. Essa indústria de transformação ela transforma a resina termoplástica. Para isso, para essa transformação, ela utiliza uma máquina injetora de termoplástico. Essa máquina injetora transforma essa matéria-prima, essa resina termoplástica, em um produto. Esse produto, então, são peças plásticas de diferentes cores. Aqui vale a pena observar que o produto, então, de uma empresa de transformação de termoplástico, essa peça plástica já sai praticamente no desenho, na configuração geométrica do produto final e, inclusive, na maioria das vezes, na cor. Nós temos como produtos peças de automóveis, peças plásticas de automóveis, temos embalagens plásticas, tampas plásticas, por exemplo. Temos peças para a linha branca, peças de refrigeradores, peças para fogão, botões de fogão, são injetados. Falemos agora então do processo de injeção na máquina injetora de termoplásticos. Essa máquina injetora de termoplástico, nela é montada um molde. Neste molde, dentro desse molde, ele possui uma cavidade. Essa cavidade, que é a parte oca do molde, é empurrada, injetada a resina termoplástica. Essa resina termoplástica que é empurrada para a cavidade do molde gera o produto, gera a peça injetada. Essa ferramenta, esse molde, ele é montado na máquina injetora. Essa máquina injetora possui placas para a fixação desse molde. Esse molde ele possui duas metades. Uma metade que é montada numa placa da máquina que não se move, chamada placa fixa, e numa outra placa da máquina, que é uma placa que se move, que é a placa móvel. Evidente que esse molde possui duas semimetades, em virtude que, uma vez empurrada a resina para dentro da cavidade do molde, o molde necessita ser aberto para a retirada, para a extração do produto, para a extração da peça injetada. Agora, perceba, como essa resina entra na máquina injetora? Bom, a resina, percebemos que ela é processada, ela é trabalhada na forma granulada, na forma pelletizada. Esse pellet, então, ele é colocado dentro da máquina injetora, que possui um funil para esse fim. Uma vez colocada o pellet, a resina granulada, na máquina injetora, esse pellet cai por gravidade para a máquina, para dentro de um conjunto rotacional que possui uma rosca, semelhante a um parafuso. Essa rosca, ela rotaciona. Essa rotação deste parafuso, dessa rosca, impulsiona o granulado, avançando até a outra extremidade da rosca, até a ponta dessa rosca. Mas nesse trajeto existem resistências de aquecimento, resistências elétricas que aquecem a resina granulada, o pellet, que plastifica, que amolece, que passa para o estado plástico, para o estado viscoelástico desta resina. Essa resina, então, no estado viscoelástico, no estado plastificado, se acumula na ponta da rosca. Uma vez acumulada na ponta da rosca, essa rosca que estava rotacionando para de rotacionar e avança, empurrando a resina para dentro do molde. Então, ela injeta, ela empurra para dentro da cavidade do molde. A resina aquecida dentro da cavidade do molde,
ela então resfria nesse molde. Este molde ele está mais frio que a resina, porque fora o molde possui furos internos onde passa água para mantê-lo refrigerado. Esses furos não têm contato com a resina termoplástica. Então, voltemos à nossa máquina injetora. Estas placas onde foram fixadas as duas semimetades do molde, uma placa não se move, que é chamada placa fixa, e a outra placa se move, que é chamada placa móvel. Essa placa móvel se move, abre o molde, abre essa semimetade do molde, podendo então a peça plástica ser extraída, ser retirada da cavidade do molde. Temos então a produção do processo de injeção. E como ficaria então o ciclo do processo de injeção? Agora que temos uma noção do todo do processo de injeção, vamos ao ciclo. Inclusive, esse seria o ciclo da máquina injetora. O ciclo da máquina injetora é padronizado mundialmente e ele se inicia, aqui representado num diagrama de pizza, num diagrama de torta, ele se inicia com o fechamento do molde. O molde fecha, o conjunto de injeção avança e encosta no molde, que é a ferramenta que foi montada na máquina injetora. Então, esse conjunto de injeção encosta, a rosca avança e injeta a resina termoplástica, que se encontra no estado viscoelástico, amolecido, dentro da cavidade do molde. Uma vez que a resina foi injetada, a rosca permanece pressurizando o termoplástico dentro da cavidade do molde até que ele estabeleça as condições geométricas da peça durante um pequeno resfriamento. Perceba que a resina termoplástica dentro do molde aquecida, que em contato com o molde frio começa a resfriar e o termoplástico começa a contrair. Seria ruim, porque a peça não teria as dimensões desejadas. Então, essa nossa rosca, ela permanece pressurizando o plástico, forçando o plástico para compensar as contrações desse termoplástico dentro da cavidade do molde. A essa condição, nós chamamos de recalque. Então, perceba, o molde fechou, o conjunto de injeção avançou, a rosca injetou, a rosca recalcou, aí a próxima etapa seria a dosagem, que seria então a rotação da rosca. Uma vez que termina a etapa do recalque, a rosca começa a girar. O molde permanece fechado. Agora permanece fechado com uma peça se estabilizando termicamente lá dentro dele. O recalque já garantiu as dimensões, agora a peça só para resfriar para poder ser extraída. Então a rosca começa a girar e carregar termoplástico para a ponta da rosca para o próximo ciclo. Ela já fica preparada para o próximo ciclo. Uma vez que ela termina o processo de carregamento, o processo de dosagem, chamado processo de dosagem, o conjunto injetor recua, então chamado recuo do canhão. Uma vez que o conjunto recuou, o molde abre. Este molde possui pinos que facilitam a queda da peça do molde, chamados pinos de extração. Então, a peça é extraída do molde. Esses pinos podem avançar mais de uma vez, chamado reciclo. Ele avança e recua umas 2, 3 vezes. E aí o processo termina. Este ciclo termina e começa um novo ciclo, com fechamento do molde, avanço do canhão, injeção, recalque, dosagem, recuo do canhão, abertura do molde, extração e reciclo. E ele se refaz, ciclo após ciclo. Esse é o processo do ciclo de injeção. Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade em 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Processo de Injeção de Termoplásticos, da disciplina Processos de Fabricação.
Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Deixe o seu comentário e solicite a sua aula desejada para o canal Engenharia Carga Rápida no e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.